Então, gestão à vista, né? Gestão à vista, então, um novo módulo do iData 360, né? O módulo atual chamava-se iLog, ele passa a chamar iData 360 Desktop, né? Que é um módulo de mesa, um módulo que roda lá no Windows. E os demais módulos, eles vão sendo sufixos do iData 360, né? Que é o nome do produto agora. Então, do que se trata o gestão à vista, tá? É, o subtítulo aqui, gerenciamento de fluxos e etapas do processo logístico. Bom, uma coisa que a gente percebeu nos últimos anos, olhando para como as equipes trabalham dentro dos nossos clientes, é que eles usavam, né, as equipes usam duas ferramentas. Ou usam o sistema, através dos seus relatórios, suas consultas, e em alguns casos montam planilhas para gestão, para controle apartado do nosso sistema. Então a gente olhava aquilo e essas planilhas, né? Alguns clientes também têm o hábito de montar pilhas de processos, né? Então os caninhos, né? Onde eu coloco lá os processos que estão, por exemplo, na exportação, na importação ou no faturamento, aguardando ou estão numa etapa específica e vão avançar para outra etapa, colocavam isso em pilhas de processo. Então, a gente olhou para isso e a gente viu, pô, o sistema também tem que refletir a necessidade do usuário, como sempre, né? Um sistema ele tem que não só inovar, mas como atender minimamente às necessidades do usuário. O módulo de gestão à vista vai vir, então, para complementar um módulo operacional, para dar, então, ao usuário essa gestão, uma gestão global, né? Uma gestão onde eu possa visualizar qual é a etapa que o meu processo está e qual é a próxima etapa em que ele deve se dirigir, né? Porque, mais do que nunca, logística é isso. Logística é colocar o meu processo, né, de importação ou de exportação e fazer ele caminhar uma jornada, né? Desde que ele embarca lá fora, no caso de uma importação, até a entrega para o cliente. Isso, todo esse processo, né, de importação ou de exportação, ele, então, vai se dar em várias etapas. E essas etapas, muitas vezes, elas ocorrem em sequência, outras vezes são etapas que ocorrem concomitantemente, né? Mas, enfim, são etapas que eu tenho que fazer essa gestão. Então, baseado nisso, a gente criou uma ferramenta para que o usuário possa, ele, então, controlar essa quantidade de processos que ele tem e saber em que ponto está e que ponto, quando que, né? Se eventualmente, por exemplo, tiver uma etapa que está em atraso, ou que, o processo está parado, esperando algo, saber ter um follow-up do que está acontecendo com o processo para evitar que se perca, né, qualquer tipo de prazo ou qualquer tipo de follow-up que vai ser dado para o cliente. Então, a gestão vai apoiar isso. Bom, quando a gente fala em gestão, né, a gente fala de workflow, né? Nada mais é que gestão é um conjunto de etapas, né, de atividades para complementar uma tarefa. Então, eu vou ter lá, por exemplo, na importação, eu tenho uma série de etapas que eu tenho que fazer para que o meu processo seja liberado e entregue para o cliente, né? Essas etapas, elas são uma sequência, né, de atividades em que uma etapa ela é necessária ser concluída para iniciar uma próxima etapa. A gente chama isso de fluxo sequencial. Ou eu posso ter fluxos paralelos, né? Eu posso, por exemplo, se uma LI ela vai ser feita antes do desembaraço, não necessariamente eu preciso aguardar a carga embarcar para que eu comece a montar a LI. Eu posso montar a LI antes da carga embarcar, então ela vai acontecer em paralelo. Eu posso ter etapas sequenciais, que uma depende da outra, e etapas em paralelo, que elas podem acontecer concomitantemente, como eu falei. Tá? Bom, essas etapas, né, nesse fluxo, nesse workflow, né, que é a palavra em inglês que é usada para isso, ah, o grande objetivo é organizar esse fluxo de trabalho, né, para que a gente foque, né, nas etapas necessárias, ou seja,
para que eu não me disperse com outras coisas que não são importantes no meu processo. Então, a minha empresa, a minha equipe vai definir quais são as etapas e a partir daí eu vou focar nessas etapas. Isso também vai trazer o quê? Uma vantagem que é padronizar a forma de trabalho, né? Então, os funcionários, os colaboradores, os accounts, né? Aí depende, cada empresa chama de um jeito, né? Eles vão ter uma forma única de trabalho ou uma forma padrão de trabalho. E isso também o workflow traz de vantagem, né? Que é a gente ter um standard, né, de organização, né, desses fluxos, para que alguém não seja mais produtivo porque entende melhor o processo de alguém que não entenda tão bem o processo. Como o processo vai ser padrão para todo mundo, não existe quem entende mais ou menos do processo, o processo é igual, né? Então, vem aquele quinto item que é o aumento de produtividade e controle, ou seja, o aumento de produtividade ele tem que ser igual para todo mundo, ele não pode ser específico para alguém que entenda melhor o processo, né? Então, eu compartilhando a forma como eu quero enxergar o meu fluxo de trabalho, eu compartilho também a produtividade com todo mundo, né? E uma outra vantagem, eu tenho previsibilidade de gestão, ou seja, eu posso me antecipar a eventos que vão atrapalhar meu fluxo de trabalho e com essa previsibilidade eu vou tomar uma ação corretiva, né? Bom, como que é a criação do fluxo de trabalho? Se a gente, quando a gente começou a trabalhar com o desenvolvimento dessa ferramenta, a primeira coisa que a gente teve que fazer é sentar com alguns clientes e identificar o início e o fim do fluxo. Perguntar assim para a empresa, cara, quando começa e quando termina uma importação? Quando começa e quando termina um faturamento? Quando começa e quando termina uma prospecção de venda? Então, para que eu possa montar um fluxo, eu tenho que ter o quê? Nítido quanto que é o ponto de início e o ponto de término do meu fluxo, para que eu preencha esse fluxo, então, com as etapas para compor esse fluxo, né? Por quê? Todo fluxo, ele tem um objetivo, né? Ele começa em um momento e o objetivo, por exemplo, na importação, é entregar a mercadoria para o cliente. Então, o que que eu tenho que fazer para que esse fim seja executado de maneira correta, de maneira eficiente, né? Então, listar as etapas e a sua ordem. A ordem num fluxo sequencial, vai determinar o que que eu faço numa etapa posterior e a etapa posterior, o que que tem que ser feito na etapa anterior para que aquela seja executada. E o terceiro passo, então, identifiquei o início e o fim, ou seja, de onde eu começo, onde eu termino, definir como preencher ele, com quais etapas. O próximo e último passo é definir as regras em que cada etapa se apoia. Por exemplo, a, vamos imaginar lá o registro da declaração de importação, né? Para eu poder registrar uma declaração de importação, uma DI, qual é a condição que o meu processo tem que estar para que esteja habilitado ele estar nessa condição? Ah, então eu tenho que ter a presença de carga, né? Eu não posso registrar uma DI sem presença de carga. Então, a mercadoria tem que ter chegado e ter sido presenciada pelo transportador para que a ADI fique disponível. Ah, mas eu também quero que o numerário esteja depositado na minha conta, né? Então, são duas regras que são regras que definem a declaração de importação e está disponível para o registro. Então, não basta identificar as etapas, eu tenho que definir as regras também, né? Para que aquela etapa esteja vigente. Bom, quando a gente fala de etapa, a gente está falando aí de data, basicamente quase tudo se refere a data, né? Tempo, né? A gente fala, logística é tempo, né? Mais do que nunca, né? A gente fala de SLA, né? Que é o Service Level Agreement, ou seja, qual é o nível, né? Qual é o acordo que eu fiz entre a minha empresa, né? O meu serviço que eu vou prestar e o meu cliente. Ou seja, eu tenho que gerenciar o nível de expectativa do cliente. Ah, se após a chegada da mercadoria, né, presenciada a carga, eu tenho 2 dias para registrar daí, é uma informação de SLA, ou seja, é o que eu combinei com o meu cliente. Ou seja, o meu cliente não vai me cobrar antes
desse prazo estourar, né? Desse prazo vencer, ele não vai me cobrar nada porque eu combinei com ele. Então, definir SLA ajuda a gerenciar o nível de expectativa do cliente, dele não te cobrar aquilo que não está combinado, né? Tem aquela frase clássica, né? O combinado não é caro. O SLA é isso aí, o combinado não é caro. Dentro do gestão à vista, nessa primeira versão, a gente colocou algumas questões de SLA, mas cada vez mais a gente quer trazer o nível de SLA para dentro das etapas, né? Para que a gente possa definir de forma global e depois, eventualmente, por contrato, né? Ou seja, para um cliente eu posso ter uma regra diferente que a regra geral. Então, um cliente eu tenho 2 dias, para outro cliente eu tenho 3 dias, para outro cliente eu tenho um dia, vai depender do SLA, né? Que ele pode ser específico, né, para cada cliente. Normalmente a empresa tem um SLA global, né, padrão, e ela pode, eventualmente, negociar com o cliente SLAs diferentes por uma questão contratual, né? E os SLAs vão dar origem depois, é importante, porque o SLA é a base para eu calcular, né, para eu ter a informação dos KPIs, né, que são os Key Performance Indicators. São os indicadores de desempenho, né? Eu saber se dentro daquele SLA, então vamos usar aquela lógica lá de a carga depois de presenciada, eu tenho 2 dias para registrar uma DI. Legal. Será que esses 2 dias foram cumpridos ou não? Eu preciso, então, de um gráfico, um relatório, enfim, uma consulta depois, que vai me mostrar se o indicador, se o SLA esteve dentro daquilo que foi combinado com o cliente, né? Então, o KPI nada mais é do que um indicador. O KPI, ele não é um indicador, vamos dizer assim, de presente, é um indicador do que aconteceu, para aí eu ter medidas corretivas. Aí eu posso olhar, mas ela atrasou porque a Receita estava de greve. Bom, eu não posso fazer nada, não tem como impedir uma greve da Receita. Então, é um indicador de desempenho que, em princípio, não tem medida corretiva. Ah, não, ela não foi registrada porque o numerário não foi depositado a tempo. Bom, então, o que que eu posso fazer para melhorar a gestão de solicitação de numerários com o meu cliente para que o atraso não se dê por não depósito do numerário? Daqui a pouco o cliente está com um problema financeiro, ou o meu financeiro demorou tempo para detectar esse depósito, e isso influenciou, então, no tempo de registro da declaração de importação, e depois vai fazer com que o meu KPI mostre isso de forma mais nítida, tá? Nesse primeiro momento, o gestão à vista, ele não vai mostrar KPIs, ou seja, ele não tem uma área de KPIs para eu montar e gerenciar isso, tá? Mas ele já está no nosso backlog, né? Nosso roadmap, enfim, nossa lista de melhorias, ou nesse caso não seria nenhuma melhoria, né? Seria de funcionalidades ter KPIs também, né? Para eu poder, a partir dos SLAs que eu lançar no sistema, eu montar KPIs também, tá? Por isso que sem SLA é impossível ter KPI. Bom, do gestão à vista, como eu fiz na introdução lá, uma colocação, uma breve colocação, ele vai substituir então as planilhas de controle paralelas, né? E as pilhas de processos paralelas, né? Eu só amontoava processos lá para saber em que etapa estava. Ele complementa os relatórios do sistema. O sistema tem vários relatórios que daqui a pouco até dão a informação da forma como gestão à vista pode dar. Então, ele vai complementar, né? Não quer dizer que os relatórios vão deixar de existir, mas eles podem, em algum momento, nem serem tão importantes, porque, principalmente relatórios de acompanhamento, né? Eu não falo relatórios lá de, sei lá, eu quero relatório de faturamento da empresa. Isso não é a gestão à vista que vai fazer. A não ser que tenha um KPI lá para avaliar o faturamento da empresa de acordo com metas estabelecidas, mas para eu ter uma listagem de faturamento da empresa, não faz sentido eu ter uma gestão à vista, porque não, eu vou fazer uma gestão em tempo real do meu faturamento no que tange a volume de faturamento. Então, os relatórios ainda são peças importantes porque eles apuram o resultado, enfim, falam de dados no sentido estatístico, né? Ah, a vantagem do gestão à vista é que eu vou poder customizar, então, essa visão sobre os dados. Os relatórios hoje no iData, eles não podem ser customizados,
Com gestão à vista, a gente vai permitir a customização, então já sai com uma ferramenta mais para o lado do usuário, né? Onde o usuário vai ter mais domínio sobre a ferramenta e sobre o que ele quer exibir, né? Não vai depender da iData, né? Óbvio que a iData tem que disponibilizar o campo, né? Se o campo não existe no sistema, ou se a iData por algum motivo não disponibilizar o campo, não é o gestão à vista que vai conseguir mostrar ele, né? Então, esse campo tem que existir no sistema e, obviamente, tem que ser disponibilizado. Ah, ele, ah, o objetivo também é melhorar a comunicação da equipe sobre os processos. Então, todo mundo trabalha em equipe, vai melhorar a comunicação, porque a gente tem algumas formas até, inclusive, de fazer anotações dentro do processo, de tecer comentários, né, dentro do gestão à vista. E também uma funcionalidade que a gente colocou que é automatizar as etapas, né? Ou seja, eu posso, já é um workflow, eu poder disparar e-mails ou mensagens por WhatsApp, né? Para mandar para os meus usuários, né? Sejam eles clientes ou sejam usuários da própria empresa, ou um gestor, um gerente, uma visão de uma etapa de um fluxo, né? Eu quero que toda segunda-feira o meu gerente receba uma posição de contas a receber em atraso, né? Então, em vez de eu gerar um relatório, eu posso até gerar um relatório que vai ser bem mais detalhado, mas eu posso gerar uma gestão à vista e o meu gerente ter essa visualização de forma rápida por e-mail ou por mensagem e aí tomar uma ação corretiva em cima disso, né? Então, é uma forma da gente melhorar a comunicação também, tá? Quanto à tecnologia, nós vamos usar aqui a mesma tecnologia que é usada no catálogo que está sendo usada na do INPE, tá? O serviço ficou hospedado na eData, ele não é mais hospedado no cliente, o cliente só continua, nesse caso, hospedando os dados que serão usados no gestão à vista. Ou seja, aquilo que muitos clientes já fizeram, que é contratação de um certificado HTTPS, para que o servidor da data conecte no servidor do cliente e estabeleça uma conexão de confiança entre as duas máquinas, né? Tem que ser feita via HTTPS por questões de segurança. O pessoal está pedindo assim, mas agora eu vou ter que ter HTTPS, abrir porta. Sim, né? O futuro é isso aí, gente. Se a gente quiser sistemas de cloud, eu preciso investir principalmente em segurança. Eu não posso fazer uma conexão do meu sistema com qualquer servidor hoje sem pensar em segurança, né? Os ataques aí estão, né, estão acontecendo a todo momento, né? Senha não é uma coisa segura, então certificação digital é a coisa mais segura que existe, porque a criptografia é feita por hardware, né? E isso adiciona um grau muito grande de confiabilidade, né? Ou seja, a possibilidade de alguém invadir um sistema com um HTTPS, a não ser que seja uma falha estrutural do servidor, enfim, estou falando de uma falha de usuário, ela não existe, né? Porque eu tenho certificados aí de 128 bits, ou seja, eu precisaria de, sei lá, 50 anos de de uma máquina lá tentando quebrar a senha para conseguir invadir o servidor. Então, é inviável alguém tentar fazer isso, né? Eu sempre falo, as maiores falhas de segurança nem estão em questões de hardware, questões de software, mas as falhas mais básicas de segurança estão no usuário que bota a senha 123, admin 456, bota, sei lá, e data 123, ou seja, usa o nome da empresa, usa a data de aniversário, né? Tem muitos bancos que nem permitem mais usar a data de aniversário para senha. Justamente por quê? Porque imagina que softwares maliciosos, hackers, né? Eles vão usar, a primeira coisa que eles vão usar é tentativa e erro, a coisa mais básica, e vão usar senhas padrão para tentar invadir um servidor. Então, já usar uma senha complexa elimina boa parte dos problemas. Usar um certificado, então, nem se fala, porque aí não é uma senha que está trafegando, é um certificado com uma validade e ele é renovado de tanto tempo, então isso torna a comunicação mais segura. Tem um esqueminha aqui embaixo na apresentação que mostra, então, como que funciona, então, essa comunicação entre o cliente e o servidor, tá? Quem já fez isso, não precisa fazer agora para o Data Gestão à Vista, tá? É uma coisa que é feita uma vez só e vai ser usada para o resto da vida. Ah, assim como o catálogo, o gestão à vista tem um investimento, tem um ROI. Diferente do catálogo, que tinha um investimento de
R$ 450, né, lá foi colocado, e um ROI lá, se vocês cobrarem tanto do cliente, o tempo que vai levar para retornar esse investimento, né? O catálogo não tem custo, ele já está incluso para todos os clientes, né? O catálogo não, obrigado, o gestão à vista. O gestão à vista não tem custo, ele é custo zero, né? E o ROI, né, que é o Return of Investment, né, ele é infinito. Ele vai depender da criatividade de vocês e do uso da ferramenta. Como quase tudo na vida, né? Tem gente que com uma faca faz coisas muito melhor que com um liquidificador e sei lá, algum utensílio mais moderno, tá? Eu sempre digo, a ferramenta não faz o usuário, mas um bom usuário com uma boa ferramenta, olha, faz coisas realmente incríveis. Então, assim, a ferramenta ela não vai custar nada, o que vai ajudar vocês, né? A gente quer ajudar vocês nessa jornada aí de melhorar a performance de gestão, né? Que é uma coisa que no comércio exterior muitas empresas ainda não se atentaram para isso, né? E a gente, como empresa, quer plantar essa semente na cabeça de vocês aí. Mas tem custo zero, né? Obviamente que se eu precisar customizar minha gestão à vista, criar fluxos novos, além dos que nós vamos disponibilizar para vocês, esses custos, esses fluxos, né, essa customização, já está em contrato previsto lá o valor ah, que custa de hora para customização. Então, continua como qualquer coisa já no sistema, mas hoje gestão à vista não tem custo nenhum, tá? O que acontece? Tem muitos clientes que estão com contrato antigo, a gente já aproveita para, na hora de colocar a gestão à vista, a gente tem que atualizar cláusulas de OEA e de segurança, a gente já coloca no contrato, mesmo módulo, ele não tendo custo nenhum adicional, a gente tem que colocar ele em contrato porque é uma prestação de serviço. Então, a gente coloca lá o módulo de gestão à vista e coloca lá também que existe um módulo de gestão à vista para os clientes, para integração via API, que é uma coisa um pouco mais complexa, que aí não é o módulo padrão, que seria para integração com outros sistemas e que a gente menciona no contrato só para caso o cliente do nosso cliente vier a contratar, já tem um custo estabelecido, tá bom? Mas o gestão à vista não tem custo nenhum. Para implantar, então, segue o básico, tá? Vocês vão mandar um e-mail para consultoria@idata.com.br. É feita uma alteração contratual ou adendo, né? Como o catálogo, né? Não tem catálogo no meu contrato. Adiciona através de um adendo. Teu contrato é tão antigo que ele tem que ser refeito porque ele não tá padrão com cláusulas de OEA, cláusulas de segurança, contrato mais atual da IDATA. Já aproveita, ou está vencido. Vão aproveitar, já atualizamos a questão contratual e nesse caso nem fazemos um adendo, né? Porque ele já entra dentro do próprio contrato. Mas quem tem contrato tudo ok, a gente só faz um adendo lá. E uma coisa que vocês já estão vendo no catálogo é que a implantação é feita através de uma trilha que a gente criou no Evoluto. Aqui cabe uma observação, né? No catálogo, pode ser que nós não fomos claros em algum momento, o Evoluto não é o produto. O Evoluto é uma ferramenta de gestão de implantação de treinamento. Então, Evoluto não é uma ferramenta da iData. É como, sei lá, o Gmail, o Outlook, o Zendesk. O Zendesk, boa, Lenise, o Zendesk é a ferramenta que nós usamos para fazer a gestão de tickets, né, de solicitação de suporte. Ele não é o sistema, ele é uma ferramenta que suporta a iData naquilo que é de suporte mesmo, e o Evoluto suporta a iData naquilo que é implantação e treinamento. Então, não é porque eu acessei o Evoluto que eu já tinha que estar acessando o catálogo, acessei o Evoluto eu tenho que estar acessando a gestão à vista. Não, o Evoluto vai listar as etapas que eu tenho que cumprir de treinamento ou eventualmente de ajustes técnicos para que eu possa adentrar, então, no gestão à vista. Por que a gente está fazendo isso hoje? Porque a gente quer, primeiro, dar uma base para o cliente, para o cliente poder avançar, né? Um treinamento, né? Não dá para sair usando o sistema sem ter uma base. Então, a base dos nossos treinamentos vai ficar todo no Evoluto. Os clientes de implantação mais recente também começam a usar o Evoluto para a implantação do próprio Data Desktop, na parte desktop. A do INPE será toda no Evoluto. Então, nós vamos fazer treinamentos, vídeos, explicações no Evoluto. E depois
nós vamos fazer webinars ou até eventuais treinamentos em conjunto. Então, nós vamos reunir lá 50 usuários, vamos fazer um treinamento para todo mundo. Não faz mais sentido a gente fazer treinamentos isolados. Os atendimentos serão isolados, mas os treinamentos serão em conjunto, porque as dúvidas são todas as mesmas, o sistema vai ser o mesmo. Então, isso a gente ganha tração, a gente consegue treinar mais usuários, ser mais efetivo, né, ter mais disponibilidade para ajudar depois em dúvidas pontuais, porque o básico a gente já fez todo mundo junto, tá? Ah, o que que nós vamos disponibilizar nessa primeira etapa, tá? A disponibilidade vai ser dia 21/6, vai estar disponível para todo mundo que solicitar, né? A partir do dia 21/6 e que vai entrar a partir desse dia no Evoluto, então daqui 2 semanas, 14 dias, a gente, 15, né? 21, 14 dias. Vai disponibilizar o quê? Um fluxo para desembaraço de importação, um fluxo para desembaraço de exportação, um fluxo para embarque de importação, um para embarque de expo, um para faturamento, um para contas a pagar e receber, um para demurrage, um para operações especiais de importação, admissão temporária em entreposto, aduaneiro, um para controle de registros e deferimentos de LI e LPCOs, um para averbações de DUI, um para drawback, um para cotação de frete, um para funil de vendas e um para credenciamento de radar, tá? Serão templates, fluxos prontos, onde vocês já vão ter lá o que a Idata imaginou de fluxo ideal para para essas visões. Ah, Braulio, mas eu não quero o campo. Depois a gente vai ver aqui quando a gente entrar na fala, não quero o campo, quero fazer. Aí cada um vai seguir o seu caminho. Tá? O que, que não pode mudar nessa primeira versão? Vocês não vão poder mudar assim, eu não queria DI pendente de registros, eu queria que a DI pendente de registro fosse antes de. Não. A ordem dos fluxos eu não posso, não vou poder mudar. O nome até posso mudar, mas a ordem que eles vão acontecer, não, tá? Pelo menos nessa primeira versão, tá bom? E depois a gente tem um roadmap. Essa apresentação depois vai ficar para vocês, né? Como na outra, a gente vai mandar para todo mundo, de coisa que a gente está desenvolvendo, né? Então, tudo que é desenvolvimento novo de gestão, a gente está jogando para o módulo de gestão à vista, que vai ser um módulo único, que no final ele vai substituir, inclusive, a extranet do cliente. Quem tem extranet da iData hoje sabe que o cliente pode acompanhar os processos lá dentro, tá? E uma crítica que é muito grande dos clientes é, mas eu queria ter uma visão lá em forma de planilha, não queria ter processo a processo, tá? Então, com gestão à vista, essa crítica vai ser atendida, né? Então, não que a extranet vai sair do ar, mas no futuro a gente vai dizer assim, cara, a extranet não faz mais sentido, porque tudo que tinha na extranet agora tem no gestão à vista. Então a gente vai, vamos desativar a extranet, até por questão de segurança, ela não roda em HTTPS e tal, vamos deixar só o gestão à vista. Aí vocês vão optar por desligar o extranet e manter só a gestão à vista. A gente não vai forçar vocês a desligarem, né? A gente simplesmente não vai mais dar manutenção naquela ferramenta, então com o tempo ela vai ficar ultrapassada e não faz sentido disponibilizar para o cliente algo ultrapassado, tá? A gente brinca assim, é tipo o iPhone 10, né? Ele não roda mais o WhatsApp, não roda mais não sei o quê, aí a pessoa usa de peso de porta, né? Então, aqui a gente tem um roadmap de coisas que a gente vai disponibilizando aí. E assim, a gente tá, é bem legal, porque a gente trabalha com alguns clientes que nos suportam no sentido de se candidatarem ou disponibilizarem a ser testadores, né? O tal da versão beta, né? Onde eles pegam um sistema muito cru ainda e se propõem a achar os erros ou até a sugerir melhorias, né? Nesse momento, eu acho que é oportuno, né? Eu quero agradecer principalmente o pessoal da Commander, o pessoal da LeaderLog e o pessoal da Ocean Express. São 3 empresas, clientes nossos, e que o pessoal da Speed também lá, também está nos ajudando, o pessoal lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Alguns clientes, o pessoal da Sea Express também, de Santa Catarina. Então, a gente foi pegando alguns clientes. A gente não pegou esses clientes porque são os clientes que mais pagam, menos pagam, que a gente acha mais bonito, mais feio. Não tem nada a ver com isso, tá? A gente pegou porque são clientes que em algum momento a gente conversou com eles e surgiu essa ideia e falou, ó, tu não quer participar do projeto conosco? Então, aí perguntaram, por que que não perguntaram para mim?
porque não dá para perguntar para todo mundo, né? É assim, começa a botar muita gente para dentro de um processo de teste, isso pode em algum momento se tornar não focar tanto, né? A ideia é se dispersar e esse não é o objetivo, né? Então, o Eric aqui deu um exemplo de teste de vacina, é bom testar num grupo menor, né? Usar uma amostra e não usar todo mundo, né? Não colocar todo mundo, se der bug, vai dar bug para todo mundo e vou deixar todo mundo na mão. Então, são clientes que normalmente, né, são clientes eh, casualmente alguns são clientes bem antigos, né, que já estão com nós nossa jornada há muito tempo e clientes que trazem, né, se propõem, porque também quando a gente pede para o cliente nos ajudar, a gente tem que também ter a noção que o cliente tem que fazer as tarefas dele e ainda nos ajudar, né? Ou seja, ele tem que continuar com o trabalho dele e ainda dar atenção para a data. Então, não é todo cliente também que tem essa disposição ou que tem essa disponibilidade, tá bom? Ah, a gente, depois se a Georgia puder entrar, né, na reunião, a Georgia vai dar um testemunho aqui de prova de autoridade, que é o quê? A Ocean está usando o nosso portal de gestão à vista para atender um grande cliente deles, tá? E esse cliente tinha realmente essa necessidade de acessar os dados em tempo real através de um painel. Eles tinham uma planilha antes e agora eles foram para o gestão à vista. Então, é um exemplo, porque o gestão à vista ele não vai ser aplicado só à empresa, tá? Ele pode ser aplicado a uma transportadora, a um agente de carga lá fora, ele pode ser aplicado a um importador ou exportador, né? Nesse primeiro momento, a gente vai liberar só o gestão à vista interno, mas logo em seguida a gente vai liberar o gestão à vista para os clientes também. A gente já está testando para os clientes. Então, os clientes de vocês vão poder acessar o acompanhamento dos processos através do portal também, tá bom? Ah, então, vamos mostrar o produto funcionando, tá? Por enquanto, só aula de PowerPoint aqui. Então, como todo produto, agora eu vou entrar, né, me logar. Ele está carregando, então, um módulo de exportação, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, quando eu abro o Gestão à Vista, está aparecendo o compartilhamento de todo mundo? Legal, tá. Eu tenho os fluxos aqui, tá? Então, aqui eu tenho um fluxo de exportação, um fluxo de importação, um fluxo financeiro, um fluxo de cotação de frete, um fluxo de funil de vendas e um fluxo de drawback. São aqueles fluxos lá são os 14 fluxos que a gente vai disponibilizar, tá? Aqui estão alguns deles. Na verdade, quando o usuário entrar na ferramenta, ele não vai ver 14 fluxos. Ele vai ver os fluxos a qual estão habilitados pelo seu gestor. No caso aqui, eu estou habilitado para esses 6 fluxos. Eu poderia ter um só. Se eu fosse um usuário da exportação, não faria sentido eu estar vendo outros fluxos, tá? Os fluxos, eu tenho dentro da gestão à vista, o administrador vai poder determinar através da segurança, né, os usuários e o que cada usuário, cada fluxo ele pode acessar, tá? Bom, lembram que eu falei de SLA lá, né, do contrato, né, que estabelece o nível, né, de atendimento com o meu cliente, né? Ah, aqui no Gestão à Vista, a gente é recebido, então, com o dashboard, né, que é o painel, né? E esse dashboard eu tenho, então, aqui, no caso da exportação, um SLA já vinculado a processos pendentes e a processos em atraso, tá? O que são esses processos pendentes, processos em atraso? São processos que eu defini qual é a condição para que o processo se encontre nessa condição, né? Ou seja, eu defini uma variável que vai influenciar em dizer que ele está em atraso, porque a data não foi preenchida, então o processo está atrasado, ou que a previsão, vou dar um exemplo, previsão de embarque, ela é maior, ela é menor que o dia de hoje, ou é o dia de hoje e a confirmação não se fez ainda, então eu posso dizer que esse processo está em atraso. Então é eu que vou determinar em cada etapa o que eu quero considerar pendência, ou seja,
que está eminentemente faltando ser feito e atraso que não foi feito e, portanto, estourou o SLA, né? Não está mais, não tá mais pendente, já realmente e vai comprometer o fluxo, né? O pendente não compromete o fluxo, o atraso já compromete o fluxo. Então, por exemplo, eu para cada etapa aqui eu posso configurar o que que é pendente, o que que é em atraso. Então, são as regras de dashboard, né? Então, assim, por exemplo, no marítimo, se o deadline de carga nos próximos 7 dias, eu vou colocar ele como pendente. Se eu tiver um deadline que é nos próximos 7 dias, ele vai dizer que esse deadline está pendente, ou seja, eu tenho que atentar para essa pendência porque ela pode ficar em atraso. Então, não tem por que eu olhar para um processo que o deadline de carga é daqui 15 dias, e daqui 15 dias é muito tempo ainda. Por isso que quando a gente falou lá no Gestão à Vista no início, que a gente quer melhorar a gestão no sentido de, tá bom, eu preciso ver tudo que eu tenho que fazer, mas aquilo que eu tenho que fazer para daqui muito tempo não faz sentido. É melhor eu focar nas coisas que estão para acontecer do que as que virão acontecer. Então, eu posso definir, então, esse prazo. Já no atraso, né, eu posso colocar, olha, se o deadline de carga for menor, né, que a confirmação, eu já estou com atraso. Então, a carga, ou seja, o meu deadline era ontem e eu ainda não confirmei meu deadline. Então, a carga já está atrasada. Eu tenho que olhar para esses processos com mais prioridade que os processos que estão pendentes e com os outros processos que nem estão pendentes, né, que estão lá ainda aguardando a coisa andar. Então, assim, o dashboard é para que o usuário já tenha uma visão crítica do que ele tem que atuar, né? Para que ele não tenha que ficar olhando processo por processo, porque não adianta dar uma gestão à vista e dizer assim, tá bom, olha essa planilha aqui. E agora sair olhando processo por processo para ver o que está acontecendo. Então, o dashboard com as suas regras vai permitir que eu atue de forma cirúrgica nos problemas. Tá? Então, aqui eu tenho os itens pendentes e os itens atrasados. E aqui ele vai me dizer em que etapa está o atraso. Porque depois, quando a gente entrar nos itens, a gente vai ver os processos, né, com as suas etapas. Aqui ele já está mapeado com essas etapas, ele vai me dizer em que etapa o atraso. Cara, a etapa desse processo aqui está no deadline do draft. Eu tenho 101 processos com problema de deadline de draft. Eu tenho 77 com problema de deadline de carga. Eu tenho 63. Então, se eu clicar em cima, eu vou ter acesso aos processos. Aí tu vai me perguntar assim, tá bom, eu já posso alterar a data aqui dentro do Gestão à Vista? Não. O Gestão à Vista é uma ferramenta, nesse momento, para eu fazer a visualização. É como se fosse um relatório. Eu não consigo alterar relatório, eu consigo ver e aí, operacionalmente, eu vou lá no iData 360 Desktop e aí lá eu faço a alteração. Lá eu vou fazer a alteração do dado. Isso é uma coisa que também tem que ficar bem clara. Gente, o dado, ele é real, ele está vindo do sistema em tempo real. Isso aqui não é um sistema que de hora em hora vai consultar. Não. Por isso que essa conexão que a gente falou na apresentação anterior precisa ser criada, para que em tempo real a gente tenha acompanhamento dos processos. Tá? Então, isso aqui é real. Então, se eu alterar lá no... então eu estou com o processo 5976. Vou lá no iData, desktop, verifico o que está acontecendo com o 5936, altero ele, enfim, confirmo, vejo por que o deadline não foi cumprido, enfim, conserto o problema. Ou disparo uma medida corretiva para alguém consertar esse problema. Então, não foi cumprido porque a transportadora não carregou, porque o container ficou no chão. Então, eu vou acionar os meus fornecedores para corrigir isso, para que ele saia de item atrasado e consiga andar dentro do processo logístico, dentro do fluxo, tá? Então, é assim que funciona, tá? Bom, então aqui ele mostra também do total, né, quantos eu tenho pendente e quantos eu tenho em atraso e quantos são outros, né, que estão em situação, eu chamo de limbo, né, porque não está nem atrasado nem pendente, são processos que estão andando. Porque, vamos lá, dentro de um fluxo de processo, a gente tem que entender que tudo deveria andar corretamente. A gente não pode olhar para os processos que andam corretamente. Esses, tá tranquilo, o meu funcionário, o meu colaborador, o meu usuário, ele está fazendo as etapas de acordo com elas devem acontecer.
O que a gente tem que olhar é para a exceção da regra, quando há atraso ou quando há pendência. A pendência para que não haja atraso, e quando há atraso, que a gente efetue as medidas corretivas para corrigir esse atraso. Para que lembram lá do SLA e dos KPIs que depois vão ser rodados, porque o KPI não fique, né, mostrando que meus processos estão sempre sendo executados de forma a não atender o SLA dos clientes, ou pelo menos o SLA padrão da empresa, como eu falei, né? Então, aqui eu tenho uma visão também em forma de gráfico de cada uma dessas etapas. Então, eu tenho quantos processos estão aguardando instruções. Então, se eu olhar aqui, né, eu tenho 38 processos, 38% aguardando instrução, 13 aguardando desembaraço, 19 aguardando embarque, 19 embarcados, 11 encerrado e 19% documentos pendentes a enviar. Então, cada etapa está mapeada aqui no meu fluxo e um percentual de que óbvio que a visão geral, né, é a soma de todos, né? Aqui nesse gráfico nem foi removido, mas aqui em cima a gente já removeu, porque o visão geral, ele sempre ele vai ser a soma de todos os demais processos, como a gente vai ver em seguida, tá? Então, quando eu entrar aqui na exportação, ele vai carregar agora todos aqueles processos, né? Aqueles 1.867 processos que estão no meu sistema em- vai trazer em forma de planilha, né? Então, aqui eu tenho os processos na visão geral, os aguardando instrução, os aguardando desembaraço, os aguardando embarque, os embarcados, os encerrados e os finalizados, tá? Ah, são as etapas aqui de cada processo. E aí, na coluna status, na visão geral, é legal, porque na coluna status eu tenho a cor, né? Então, se eu olhar aqui e começar a rolar os processos, eu vou ter, então, provavelmente 725 processos, e aí eles vão estar em ordem de importância, né? Ou seja, do azul lá até o verde, que são os encerrados, mostrando o que eles estão, o que tem em cada etapa. Ah, mas eu quero filtrar por status. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou entrar em cada etapa, que eu vou ter os processos pertinentes a cada etapa. Bom, as colunas, né, que são os dados que vão aparecer em cada etapa, elas são customizáveis. Eu posso não só customizar a ordem delas, eu posso pinar elas, né? Eu posso fazer que quando eu rolar essa tela aqui, sei lá, o número do processo ele fique pinado, ou seja, que deixa eu botar anotações para cá, para que quando eu role isso fique, né, travado. Então, a etapa, né? A etapa não é uma coluna, então eu consigo fazer esse controle. Eu consigo mudar a ordem das colunas, né? Isso cada usuário pode escolher a ordem das colunas. É óbvio que o gestor vai definir um padrão e depois aplicar para todo mundo, né? Mas o usuário vai poder fazer modificações pontuais. O que o usuário normal, comum, não vai poder fazer, que o gestor dele faz, remover, adicionar colunas, né? Isso ele não pode fazer. A gente definiu que a visualização é uniforme para todo mundo, mas a ordem das colunas ele pode mudar. Ele pode ordenar, por exemplo, eu quero ordenar aqui por previsão de chegada, né? Então eu venho aqui, clico e ordeno a coluna de previsão de chegada, né? Então, ordem crescente e decrescente, né? Ah, eu quero procurar um conhecimento, o 79592. Então, eu tenho parte dele, 79592. Viram que é bem simples, né? Então, imagina, eu não tenho mais que fazer, eu quero filtrar por master e tal. Quando eu tiver uma informação que ela é sensível, aqui dentro da procura ele vai encontrar ela, né? Sensível, eu digo, uma informação, texto, né? O número, enfim, que seja de rápida procura. Eu não preciso necessariamente, como no log lá, ou no antigo log, né? Estou usando ato falho aqui, estou ainda referindo ao produto com o nome antigo. A gente tinha que colocar número de master igual tal. Aqui não, como ele carrega muito dinâmico via web, isso daqui, eu consigo fazer a procura rápida sem necessariamente apontar qual campo eu quero procurar, né? Então, é óbvio que se eu ordenei por previsão de chegada, eu tenho etapas. Agora, os status misturaram, né? Claro, porque não necessariamente se a previsão de chegada está ordenada por previsão, quer dizer que as etapas vão estar por ordem, tá? Então, por isso que bagunçou aqui, né? Eu posso voltar para a ordem de status aqui, sem problema nenhum. Se eu trocar entre as visões, ele reseta a ordem. Então, isso, a outra funcionalidade que nós temos aqui
é que o título das colunas, tá? Ele pode ser mudado também, tá? O administrador pode fazer isso. Então, vamos supor, eu tenho um cliente que não quer house número, ele quer house, tá? Então, ou ele quer conhecimento house. Isso aqui pode ser mudado, tá? Imagina que legal que é quando a gente liberar para o cliente. Se o cliente de vocês quiser o nome da coluna conhecimento, e ele não sabe o que é a palavra master, vocês vão poder renomeá-la para o cliente para conhecimento, ou seja, vocês vão poder aproximar muito o gestão à vista da necessidade do cliente em termos de nome de colunas, né? Às vezes o cliente lá tem uma dificuldade de entender os nomes técnicos, vocês vão poder colocar nomes mais próximos, ou até nomes que o cliente quer. Ah, eu aqui na minha empresa a gente usa house, na minha empresa a gente usa filhote, sei lá, enfim, isso pode ser customizado, tá? Bom, em cima dos campos também, além de movimentar eles e fazer as ordenações, eu posso fazer filtros, né? Então, por exemplo, se eu quiser pegar todos os meus processos que o local de desembaraço é Rio Grande, eu posso vir aqui, simplesmente, eu posso escolher alguma condição, tá? Mas eu posso também digitar, então, Rio Grande, então ele vai vir aqui, ó, Rio G, né? Eu vou pegar todos os processos que o local de desembaraço é Rio Grande, tá? Então, ele rapidamente ele já aplicou esse filtro. Se eu costumeiramente uso esse filtro, o que que eu posso fazer? Salvar esse filtro. Então, eu posso vir aqui em filtros e salvar esse filtro aqui. Eu vou chamar de filtro RGD, né? E eu salvo esse filtro. Para quê? Para que quando eu for lidar nos meus processos, eu não tenha aqui. Então, eu vou vir aqui nos filtros de novo, né? Eu vou tirar aqui o Rio Grande, né? Agora eu estou com todos os processos. Ah, eu preciso ver todos os processos de Rio Grande. Então, eu venho aqui em filtros, venho nos filtros salvos e aplico já o filtro aqui, né? Então, eu não preciso mais agora vir aqui no campo e fazer o filtro. Eu posso montar filtros mais complexos para que eu tenha subseleções dentro do meu fluxo, né? Isso vai facilitar o meu trabalho, ter esses filtros pré-salvos, né? Porque eu consigo rapidamente ter uma visão sobre os dados sem ter que fazer procuras ou submeter a inputs manuais, tá? A outra vantagem do filtro que a gente criou, a gente pensou assim, pô, legal, o filtro me deu uma visão dos dados aí diferente. Bom, o que que eu posso fazer? Eu posso agendar envios baseado nas etapas e nos seus filtros. Então, se eu pegar um fluxo de exportação, né, e dizer eu quero mandar para o meu cliente uma visão geral, ou para um gestor lá, para o pessoal de Rio Grande, lá, o pessoal que está coordenando os embarques de Rio Grande. Esse relatório aqui. Então, eu vou vir aqui, visão geral, Rio Grande, vou adicionar o destinatário aqui, vou colocar aqui pessoa@idata.com.br, vou definir uma recorrência, então eu quero mandar todos os dias, ou quero mandar semanalmente, que não vai ser todos os dias da semana, né? Vai ser de segunda, terça, só os dias úteis. E eu quero mandar isso aqui no AM às 8 da manhã. Então, o que que eu vou fazer? E o assunto vai ser posição geral de processos em Rio Grande, tá? Eu vou mandar esse e-mail, sim, vou adicionar a lista, e depois vou configurar para que essa tarefa seja feita todo dia, às 8 da manhã, ele vai pegar esse relatório, aplicar este filtro que eu já estabeleci, que é Rio Grande, e mandar para essa pessoa esse Excel. Por que isso? Porque lembra que a gente falou lá da gente tornar mais dinâmico o processo? Tudo bem, eu posso criar uma senha para o meu funcionário lá de Rio Grande, ou alguém que queira acessar esses dados, liberar só os processos de Rio Grande para ele ter essa visão. Poderia fazer isso. Mas, se eu gerar esse relatório e mandar automaticamente, eu lembro a pessoa ou dela entrar no portal, ou dela nem precisar entrar no portal para ter acesso às informações. Então, é algo que a, o agendamento acelera o processo. A gente tem aqui, nesse decorrer desses meses de desenvolvimento, a gente teve algumas coisas bem legais, assim. Alguns usuários nossos programaram para eles mesmos receberem. Então, imagina, eu tenho acesso a esse painel todo dia, não teria por que eu receber, mas eles querem que antes de chegar na empresa, ou quando chegarem na empresa, já terem um resumo
dos processos numa determinada etapa do fluxo. Ah, eu quero ter todos os processos que eu tenho que fazer desembaraço hoje, né, que já estão aptos para fazer desembaraço. Então, eu chego na empresa, se eu sou responsável por fazer o desembaraço, eu já recebo os processos da minha célula que eu tenho que fazer desembaraço no planilha Excel. Poderia entrar no portal? Poderia, mas o recebimento via SMS, né, via WhatsApp ou via e-mail, acelera o processo e às vezes evita até que eu tenha que entrar no sistema, só com o relatório eu já consigo dar um encaminhamento a muitas coisas, tá? Aqui eu vou ver os agendados, né? Eu tenho já aqui um follow-up de exportação e um follow-up de desembaraço de Foz do Iguaçu rodoviário que eu quis receber todo dia para ver os processos que a gente tem que acionar lá o pessoal de Foz, né? Então, é uma simulação que a gente fez, obviamente, aqui, né? Mas mostrando as possibilidades que o sistema tem no caso desses agendamentos, tá? Uma outra coisa interessante que a gente criou nos processos, tudo isso para dar gestão, tá? Então, filtros, posicionamento de colunas, salvar filtros, agendar envios, poder fazer anotações no processo. Então, eu poder anotar aqui, falta conferir docs, tá? Enfim, eu posso fazer uma anotação específica, aí é uma anotação do usuário em cima do processo, né? Eu não me lembro, essa anotação fica disponível para todos os usuários ou só para mim? Para quem tem esse processo. Para quem? É, para o usuário e para quem tem esse processo. Tá, para todo mundo da célula. Sim. Tá, beleza. Então ela não é específica minha, né? É uma anotação genérica, né? Beleza. É porque no início do projeto a gente pensou em fazer ela específica, né? Depois a gente viu que era melhor liberar para todo mundo. Então, o que eu coloco aqui, todo mundo Ela desse facilita a processo fica. visualização. É basicamente para anotações, comentários, né? Até no início era comentário, depois a gente mudou para anotações, né? Porque eu posso fazer também, na verdade, em algum momento isso pode parecer duplo, né? Uma funcionalidade de duplicidade, mas eu também posso tecer comentários em cima dos processos. A diferença, né, é que esses comentários, eles não ficam tão visuais, eles ficam dentro lembro do diário do processo, né? Aqui seria um diário, né? Depois eu vou mostrar aqui que não é bem um diário, é uma mistura de diário com follow-up, tá? Porque na segunda etapa, que quando a gente disponibilizar para os clientes, isso aqui vai fazer muito sentido. Eu posso colocar um comentário, um follow-up, né? Inclusive o follow-up vai permitir vir para cá, né? Que é, por exemplo, estamos aguardando conferência física da mercadoria. Bom, esse comentário ele pode ficar restrito à minha equipe, mas eu também posso tornar ele público, tá? E todo mundo que te enxergar esse processo, sejam importadores e exportadores, a minha equipe vai ter acesso a essa informação. Aí seria uma espécie de follow-up. E também eu posso delimitar quais são os tipos de empresa que podem acessar esse conteúdo. Então, imagina que eu tenho no gestão à vista uma transportadora que tem que coletar carga. E essa transportadora tem um fluxo de processo para ela verificar quais cargas ela tem que coletar hoje junto ao porto lá de Rio Grande. Faz sentido eu colocar um comentário para todo mundo aqui dentro? Não. Se eu estou querendo mandar uma instrução para a transportadora dizendo que ela tem que atentar para um detalhe específico de um processo, eu vou vir aqui dentro, vou colocar esse comentário e vou liberar só para a transportadora. Não vou liberar para o cliente nem para o exportador. Não, operadora eu vou liberar. Para o operador, para os outros usuários eu vou liberar. Mas eu não vou liberar para o meu importador. Porque ele é um comentário que só faz sentido para a relação minha com a transportadora. Tá? Então, a anotação é algo muito simples para lembrar algo no processo e o comentário é uma instrução mesmo que é dada para alguém, né? Então, por isso que na instrução, ela, além disso, ela vai ficar gravada aqui dentro, né? Quando que ela foi feita e data. E o comentário não, o comentário é algo simples, né? Então, a instrução e eu posso ter uma resposta. A transportadora pode me responder aqui em cima disso. E aí, quando eu tiver isso, eu também sou alertado aqui, né? Eu fico com esse símbolo aqui de aviso, né? Como que chama no telefone de notificação?
notificação. Então, vejam bem, todas as ferramentas que a gente foi colocando para melhorar a gestão, né? Uma outra bem interessante, é parecido com a anotação, mas ela é mais, vamos dizer assim, ela é mais estruturada, né? São as tags. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar esses dois processos aqui e determinar que eles estão pendentes de uma etapa ou de uma conferência, eu posso conferir, colocar tags nos meus processos, posso criar tag. Então, posso criar uma tag nova chamada aqui aguardando ok da transportadora, tá? E colocar em verde isso. Aí eu criar uma etiqueta nova e esses processos agora estão aguardando. Então, eu posso colocar várias etiquetas no processo para determinar outro tipo de controle que eu quero fazer em cima dos processos, né? Na verdade, é uma ferramenta, se vocês olharem o Outlook, ele tem lá as bandeirinhas, né? Coisas muito urgentes, coisas pendentes, ou as estrelas lá no Gmail. É a mesma coisa aqui. Eu vou criar uma espécie de favoritos para fazer alguma coisa. Ah, é meu favorito para conferir documento, é meu favorito para avisar fulano, é meu favorito porque eu tenho que lembrar de checar determinada condição, eu vou usar da forma que for mais conveniente para a minha gestão, né? Mas a ferramenta existe. E aí, obviamente, que eu vou poder fazer filtro em cima, né? Vou vir aqui, eu vou pegar o que está guardando ok da transportadora, né? E posso salvar esse filtro e fazer um agendamento, enfim, aí volta aquilo que a gente já viu antes, tá? Uma outra coisa que a gente criou aqui também é a possibilidade. Eu vim aqui nos filtros e desligar todos os filtros aqui. A possibilidade de determinadas campos, a gente também fazer sinalizações em cores, tá? Dizendo, olha, se essa condição acontecer nesse campo, eu quero, dentro do processo, ter uma sinalização, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui tem um exemplo bem bobinho, tá? Mas serve para. Depois eu vou mostrar um melhor. Se o texto terminar com 24, eu quero colocar em roxo aqui. Então, eu criei uma regra, tá? Então, eu posso criar uma regra em cima de um campo, uma condição, né? O texto termina, o texto contém. Então, sei lá, se eu tiver uma coluna de mercadoria lá em que a mercadoria é carga, sei lá, de baterias. Eu quero que as cargas de baterias eu me sinalize com a cor, sei lá, laranja. Então, eu posso criar uma regra e toda vez que o processo se encontrar nessa condição, ele vai sinalizar nessa coluna. Então, as regras de formatação condicional, elas visam dar destaque dentro do número, da grandidade de processos, né, que eu tenho. Então, eu vou destacar eles, né? Deixa eu pegar aqui uma regra que a gente fez aqui para previsão de chegada. A gente fez uma regra. Ó, o que a gente fez a regra aqui? A gente colocou que toda vez que a previsão de chegada for maior que o dia de, ou maior ou igual ao dia de hoje, não tem confirmação de chegada, o sistema me colocar em vermelho isso, me sinalizar em vermelho. Então, eu vim aqui e criei essa regra, né? A formatação condicional. Se a previsão de chegada é menor ou igual a hoje e a confirmação de chegada estiver vazio e a previsão de chegada também estiver vazia, eu quero que sinalize em vermelho, né? Então, quando eu crio a regra, eu tenho três opções de regra. Eu posso colocar uma bolinha, que é um indicador, eu posso botar um ícone, tá ok ou não. Por exemplo, eu tenho um cliente que está usando o seguinte: ele não quer saber se foi recebido o valor do numerário que foi recebido, ele quer saber se foi recebido o numerário. Aí, não precisa mostrar o valor do numerário, ele vai mostrar ou um joinha, ou um não joinha, ou um certinho, ou um errado, ou até, eventualmente, tem condições de mostrar uma exclamação para mostrar uma situação intermediária. E eu tenho cor de fundo. Daqui a pouco eu quero pintar o fundo da célula com uma cor diferente, não a bolinha, porque eu acho que daqui a pouco a bolinha não chama atenção, mas a cor de fundo vai nitidamente chamar atenção. Então a gente deu três opções: o indicador, a cor de fundo e o ícone. No início até era basicamente só indicador, depois o cliente veio com essa ideia e a gente achou interessante, colocou ícones e cores de fundo. Então, para isso que servem as regras de formatação condicional, para eu chamar a atenção de uma coluna ou de uma linha inteira, tá? Eu posso fazer uma regra de formatação condicional para linha. Aí
eu vou só ter, nessa opção só tem um indicador, tá? Se está ok ou não essa linha conforme um indicador. Aqui nós colocamos o indicador de coluna, que é se o master não está vazio e o house está vazio, tem um problema nesse processo. Ou seja, eu não tenho house, mas eu já tenho master. Não é comum, né? O comum é o contrário, eu ter primeiro o house e depois ter o master, né? E nesse caso aqui tá o contrário. Então, a gente quer alertar isso. Então, as regras de formatação condicional são para isso, para alertar tanto o processo como um todo, como uma coluna. Aqui, quando eu clico, né, vocês viram que eu tenho várias opções. Ah, tem gente que não quer etiqueta, então eu oculto as etiquetas ou mostro as etiquetas. Eu posso reverter os ajustes. Eu usei toda essa planilha aqui e eu quero reverter para aquilo que o meu administrador definiu como padrão. Eu posso reverter os ajustes aqui. Posso definir o tamanho das colunas, né? Compacta, então posso, né, ter mais espaço entre as colunas, né, entre as linhas. Eu posso copiar a formatação condicional, né, e aplicar outra etapa, né? Se eu criei uma formatação condicional que é bem complexa e quero aplicar em outra etapa, eu posso copiar e colar lá. E eu posso exportar isso aqui em formato Excel ou CSV. Então, daqui eu também consigo gerar um relatório para alguém. Tá? Então, é muito interessante eu já gerar isso aqui nativamente em Excel. Né? E aí, de Excel, eu posso passar para PDF ou, enfim, outro formato que alguém necessite essa informação. Uhum. Bom, aqui também, só para concluir, pessoal, eu vou poder fazer, então, a configuração do que eu quero exibir ou não. Então, se na visão geral do fluxo de exportação, tá, eu quero exibir ou não uma coluna, ele está carregando aqui as colunas, tá? Vai abrir aqui na direita a possibilidade de eu flagar ou não as colunas e definir a ordem. Isso aqui vai estar disponível só para o administrador, tá? Então, eu quero colocar lá na visão geral o exportador e o importador. Então, eu vou flagar aqui, posso definir a ordem que eles vão aparecer, né? Simplesmente arrastando aqui. E isso aqui já tem uma visão. Posso definir o tamanho, né? Que eu quero que o usuário veja as colunas, né? Então, vou colocar exportador, importador, né? Vou colocar depois o master, o house. Vou colocar a previsão de chegada, posso colocar a confirmação de chegada, previsão de embarque, enfim, os deadlines, enfim. Eu vou configurar aqui a minha visão. Então, aqui dentro é que o administrador vai fazer isso. Quando eu clico, tem aquela opção lá que eu mostrei para vocês, reverter, é voltar ao que o cara definiu aqui dentro como padrão. Tamanho das colunas, então, processo não é tão grande, quero menorzinho. Anotações eu quero deixar bem minúsculo. Exportador, que o nome é grande. Então, cada empresa vai poder configurar o fluxo da maneira que fique visualmente mais condizente com as suas necessidades. Tá? Então, uma vez aplicado esse fluxo, ele vai se aplicar para todos os usuários. Tá? Lembra o que eu falei lá no que está por vir? O que a gente está produzindo aqui? Uma coisa que em inglês chama templates, ou modelos, a gente vai criar modelos de visualização para que quando a gente disponibilizar a opção do usuário criar fluxos, ele já cria um fluxo a partir de um modelo pronto. Então, o que a gente vai fazer? Imaginamos o mundo hoje, cada vez mais, a gente fala de ferramentas colaborativas, tá? Embora todos vocês sejam concorrentes, mas em algum momento vocês podem se ajudar mutuamente, tá? Concorrentes, falo porque atuam na mesma área, mas necessariamente não trabalham nos mesmos clientes. Se, por exemplo, a minha empresa, né, de despacho lá, né, usando um exemplo, montou um fluxo e quer chamar de fluxo da minha empresa, ela vai poder tornar esse fluxo público e alguém pode dizer, olha que interessante a visão que a empresa X tem sobre o fluxo. Eu queria usar o fluxo da empresa X. Então, a gente vai permitir que os fluxos, uma vez configurados, possam ser publicados numa área de templates, né, de modelos, e que as empresas possam compartilhar fluxos entre si, né? Algum usuário daqui a pouco lá faz um trabalho legal e publica esse fluxo para que mais usuários possam usar, né? É assim que funciona a internet, né? Então, eu vou procurar uma imagem de um cara trabalhando para botar num folder lá. Normalmente alguém produziu aquela imagem e disponibilizou de forma de licença pública. Aquela imagem alguém usa aquilo, né?
Ah, mas o cara não vai ganhar nada para fazer isso? Muitas vezes não, porque ele fez aquilo e disponibilizou como uma forma até de. Depois a gente está pensando até em criar um ranking, né, dos templates mais usados e trazer algum tipo de monetização para quem criou eles, mas é uma coisa que a gente está pensando como a gente pode fazer isso para incentivar os usuários a criarem fluxos e tornarem eles públicos para terem um retorno. Ah, vai ganhar um desconto, vai ganhar, enfim, sei lá, vai se atingir o número de fluxos que ele criar lá, vai abrir uma possibilidade para a empresa dele daqui a pouco ter uma funcionalidade que era paga, a gente vai dar de forma gratuita, né? Porque ele está contribuindo com a ferramenta, então ele é compensado de alguma forma, né? Ah, pensando no conceito de economia colaborativa, né, de que um faz necessariamente não precisa ficar resguardado, né, porque aqui, quando a gente fala de fluxo, a gente não está falando de uma informação confidencial, a gente está falando de uma forma de trabalho, né, e isso aí é uma coisa que não me parece ser tão, vamos dizer assim, ah, não é um problema isso se tornar público, tá? O que mais que eu tinha para mostrar para vocês? Bom, basicamente era isso, né? Ele é multi-idiomas, tá? Então, essa ferramenta, coisas interessantes da ferramenta, como todas as ferramentas novas da IDATA, é multi-idioma e é multiplataforma. Eu posso acessar isso de qualquer navegador. Eu estou no Mac aqui com um browser que é o Safari, que né, é um dos melhores browsers para navegar na internet, né? Vocês sabem que o melhor browser, ainda em termos de compatibilidade, hoje é o Chrome, né? Então, eu estou no Safari e eu tenho possibilidade de 13 idiomas, né? Então, isso vai ser legal quando o cliente de vocês acessar, um agente de carga acessar, ele poder acessar o usuário de idioma. Ah, uma coisinha que eu não falei rapidamente, ó, eu posso, dentro dos processos, acessar os arquivos que foram anexados, tá? Se tiver um arquivo anexo no processo. Deixa eu pegar um arquivo aqui, numa etapa lá dos embarcados. Os embarcados normalmente já deve ter arquivo dentro, né? Vou pegar aqui os embarcados. Vamos ver o que a gente tem arquivo nesse processo aqui. Ó, eu tenho a DUI, tenho a nota fiscal e o certificado de origem, tá? Então, a gente já disponibilizou a plataforma de documentos aqui dentro, onde eu posso acessar esses documentos. Imagine que lá no cliente ele vai fazer isso também, ele vai acessar os documentos dele. Imagine se for a transportadora, pode acessar um documento que vocês colocaram para a transportadora. Em algum momento, o iData Desktop, lá quando vocês anexam documentos nos processos, o sistema vai tentar se quer liberar o documento somente para o cliente do processo ou para o cliente e para a transportadora, como a gente fez ali nos comentários, tá? Vai ter essa possibilidade, né? E também vai ter a possibilidade lá no diário, no follow-up, de colocar comentários e aparecer no gestão à vista, tá? Porque as ferramentas vão compartilhar a mesma base de dados. Legal? Então, pessoal, fico à disposição agora para perguntas, né? Já está com 1 hora e 10 minutos de webinar e vamos lá para as perguntas de vocês. Quer conduzir, Lenise, as perguntas? Ah, mostra a info. O que é? Vamos lá. O pessoal quer falar de info. Deixa eu trocar de fluxo aqui. Aqui embaixo. Importação. Tu voltou para isso, na verdade. Não, eu sei. Eu vou para info. Que está a importação. Ó. Então, tem 1.852 processos de importação. 1718, na verdade. Ele atualizou agora no processo. Alguém perguntou ali se as etapas são fixas. Sim, as etapas nesse momento vão ser fixas. Então, por exemplo, na importação eu tenho pré-embarque, embarque, chegada, desembaraço, carregamento. Tá? Então, são essas três, 5 etapas. Tá? Até o dia 15 você pode sofrer modificação. Tá? Até o dia 15 não, até o dia 21. Não, 21, né? Isso aqui com certeza vai sofrer algumas modificações, tá? Vamos lá.
Aqui nós temos uma coisa, o Gediel, que é lá da Express, perguntou o seguinte, perguntou que ele em algum momento, num tipo de processo dele, ele tem que mandar um memorando para alguém, um papel, sei lá, o que que é esse memorando. Enfim, alguém está exigindo, algum burocrata está exigindo um papel, né? Depois do embarque. Beleza. Ele está perguntando o seguinte: é possível da gente ter esse controle do que está faltando enviar? É possível, sim. A gente teria que customizar uma etapa que é processo aguardando envio desse memorando específico. Então, tem que entrar com uma customização. E como que a gente vai saber se esse memorando foi enviado ou não? Tá? A gente, lá dentro do IDATA, a gente tem lá documentos. Tem uma aba documentos na importação e tem uma aba documentos na exportação. Lá tem vários tipos de documentos. Um dos documentos que deveria ser criado lá é memorando. E lá tem, se não me engano, data de envio, né, Lenice? Tem lá a data e o número de envio. Então, a gente controlaria para aquele campo. Vamos lembrar que é o seguinte, gente. Para eu ter gestão à vista, eu tenho que ter campo no sistema. Não adianta dizer assim, eu queria saber o dia que eu liguei para o fulano para cobrar faturamento. Dá para controlar no sistema isso? Não, não dá, porque não tem campo dentro do sistema. Eu preciso mandar para meu agente de carga a cópia 45 do roteiro da viagem. Tem como controlar isso? Não, não tem campo no sistema. Se não tem campo no sistema, não tem como controlar no gestão à vista, tá? O gestão à vista não é uma planilha Excel em que eu posso criar campo do nada. Esse campo tem que existir dentro do IDATA. Se não existir, não tem como controlar, tá? Não tem como. Vai controlar, pode controlar como? Pode usar as etiquetas, tá? Eu usaria as etiquetas no primeiro momento. Então, se na Maersk, na Maersk, a MSC que ele está falando aqui, eu teria que mandar esse memorando, cria uma etiqueta, memorando MSC, todos os processos, tu coloca lá, tá faltando memorando, na hora que tu enviar o memorando, tu vai lá e desflega, entendeu? Eu usaria a etiqueta para fazer isso e resolveria o problema. Do que foi alterado onde? Mas o 360 não permite alteração, só visualização. Não fica log porque não tem alteração. 360 eu não posso alterar nada. Eu só posso visualizar. A alteração, o log fica lá dentro do IDATA Desktop, que já existe hoje, que é o log de alteração dos registros. Deixa eu abrir financeiro aqui. Pelo mesmo endereço, 360.idata.com.br. Deixa eu mostrar o link aqui em cima, ó. Tá aqui, ó, /plan, ó, pessoal. Esse aqui é o endereço, /plan. Se alguém botar no celular, aí já vai entrar no login e senha. Obviamente, se não tiver login e senha, não vai conseguir entrar. Explica que os nomes estão borrados. Não, O adquirente é um campo que pode ser ligado ou desligado no fluxo. Então, se a pessoa tem processos de importação conta e ordem, ela vai adicionar o campo adquirente. Se ela não tem processo conta e ordem, aqui na lista de campos não vai ter adquirente. Isso aí quem vai definir é o usuário, não é a gente. A gente vai. Depois a gente vai entregar o fluxo. Se o campo não existir no fluxo, o usuário pode ir lá, como eu fiz lá antes, adicionei o campo do fluxo. Mas se o campo não existir na lista de campos, aí obviamente que não dá para adicionar, né? Isso é uma coisa que vai ser impeditivo. Gente, pô, vocês colocaram o campo, mas eu queria o campo do IDATA, data que eu mandei o draft para a companhia pela DHL, no Marítimo. Esse campo não tem. Dá para vocês incluírem nos campos disponíveis? Sim, a gente inclui, e depois vocês podem incluir no fluxo se vocês quiserem. A gente não mapeou todos os campos do sistema, então, nesse primeiro momento, a gente listou quantos campos a gente tem? Uns 100 campos, né? Mais ou menos. Uns 100 campos, tá? Tem muito campo, só que no sistema a gente deve ter mais de 1.000 campos. Então, nem todos os campos do sistema estão dentro do gestão à vista. que os nossos clientes de dentro acharam mais crucial. Foram os que os clientes aí beta usaram mais cruciais e que a gente também definiu, mas nada impede da gente incluir mais, tá? Isso não tem custo, não tem nada, tá? Incluir campo, disponibilizar campo, não tem custo nenhum, tá? Só vai haver custo se a gente tiver que customizar algo. Incluir campo não é customização. Customizar é adequar para uma coisa que só serve para mim. Isso é uma grande dúvida do cliente, né? Mas por que eu pago customização? Porque o nome já diz, é só para mim, né? Vocês já tentaram comprar um carro lá sei lá, na Audi,
em que vocês queriam ele da cor da Mary Kay lá, rosa, então vão ter que pagar. A Audi não faz carro rosa, entendeu? Então tem que pagar, é customização. Tu paga para a Audi ou paga para o cara aquele que faz envelopamento. Se a Mary Kay só anda de carro rosa, então vamos pintar de rosa. É o caso da customização na data. A customização só é paga quando é só para mim. Quando é para o mercado, a gente não cobra, né? Não faz sentido cobrar algo que todo mundo vai usar, né? Aí tem muito cliente que diz assim, ah, mas faz para mim porque todo mundo vai usar. Você tem que combinar com todo mundo, né, também. Todo mundo diz, não quero isso. Isso aí é só da cabeça daquele usuário. Então, tem que combinar com todo mundo, muitas vezes, né? Ah, como acessar celular, Josias, 300, é o mesmo, esse fluxo, tá, o financeiro está aberto, ele tem processos faturados e aguardando faturamento. Não, não tem controle pós-DI, tem o controle da DI que foi registrado, está aguardando liberação de carga. Então, se está aguardando liberação de carga, daí vai ter observações do fiscal, vai estar o canal vermelho, né? Vai mostrar ali que está aguardando a liberação. Agora, o motivo que está aguardando, se o fiscal solicitou algo, alguma coisa nesse sentido, não está exposto ali. Aí tem que entrar no e-log, o processo está aguardando liberação, tá? O que está aguardando? Qual é o problema? Aí tem que entrar no e-log. Ele vai apontar os processos que estão aguardando liberação, que tem um canal em vermelho, canal vermelho, mas não vai efetivamente ali, não vai fazer a gestão ali. A gestão vai dentro de cada processo da IVS. Até um campo que a gente pode, se for, vamos dizer assim, solicitado, como eu falei antes, a gente pode eventualmente colocar, quando dá um canal vermelho, aquilo que a gente busca dos Comex, que são as que fica no processo, a gente pode expor aqui no gestão à vista. Aí não precisa nem entrar no processo para olhar. Isso. Hoje a gente guarda, né, quem é o fiscal, o que que ele colocou. Efetivamente, a gente pode colocar. E quem sabe até criar uma etapa que é DIs em canal vermelho, aguardando, o canal vermelho e amarelo, aguardando liberação. Não só as aguardando. Porque aguardando liberação é toda DI que foi registrada, ela aguarda liberação. Mas aguardando liberação por problema, a gente pode criar uma etapa lá na importação, aguardando importação é, com exigência fiscal, Josias. A gente pode criar isso, é uma boa ideia, né? Aqui no Gestão à Vista nada está fechado, tá? Qualquer melhoria ela é bem vista. Assim, não, que para nós é fácil de fazer, entendeu? Não é uma customização não. Não é uma melhoria que a gente vai ter que programar, a gente só tem que escrever lá uma consulta e disponibilizar. Então, é muito mais rápido que uma customização que a gente faz de relatório hoje. Não consegue padronizar nada. Na versão que nós vamos entregar para o cliente, as etapas são as etapas que nós definimos nesse primeiro momento. Tu pode customizar o que tem dentro da etapa. A etapa em si, não é possível customizar nesse momento. Mas a gente já tem uma versão que pode customizar, tá? Só a gente não vai liberar ela ainda porque a gente está desenvolvendo algumas coisas ainda. Então, mas em seguida vai ter Como todo MVP, né? Que é lançamento de qualquer ferramenta, tu tem que entregar algo para o teu usuário, né? Não dá para entregar tudo. Se a gente for olhar o iPhone 1 e o iPhone 15, tem coisa que no 1 não tinha. Obviamente que se pensava em ter, mas por uma questão de premência de tempo, a gente vai ter que lançar sem a gente ter tudo que a gente imagina que seja útil para todo mundo. Então, a ferramenta ela, vai ter um roadmap bem legal, ela vai andando, tá? Tem um time só para mexer nessa ferramenta aqui. Sim, o, não fica. Eu posso responder ele bem. Se ele quer que fique log, ele pode usar a aba de comentários, já que É, deu uma ordem para uma pessoa e não foi, tipo, um é. comentário sobre o processo. Gediel, então, o que o Eric aqui, que é o nosso dev, está falando. Se tu acha que a anotação ela deve ficar registro disso, tu vai usar o comentário e não a anotação. Que o comentário, tu está indicando algo que tem que ser feito, o que foi feito, o que aconteceu, e lá fica log, e a pessoa não vai poder apagar aquilo que tu colocaste, e nem o que ela colocou, tá? Então, tem uma regra lá que é tipo a regra do diário. Uma vez colocado, colocado fica. A anotação ela tem esse perfil de post-it, entendeu?
Ninguém controla se alguém botou no lixo um post-it ou não, se o post-it um dia estava escrito alguma coisa, né? Ninguém controla se na geladeira alguém tirou o post-it, precisava de leite. Mas quem tirou o post que precisava de leite? Ninguém sabe, não é necessário. A anotação é mais uma coisa corriqueira, não é para ser usada para fins de auditoria. Aí, para fins de auditoria, eu uso o comentário, que daí esse sim faz sentido, né? Usei uma metáfora assim só para entender, né? Sim, sim, totalmente, né, Davidson? Sem o data, não, gestão à vista não existe, é em tempo real, tá? Então não tem como. As colunas todas que existem no sistema hoje, Fernando. E daí depois o que a gente vai entregar as etapas com algumas colunas e depois tu customiza. Eu quero que tenha a data de solicitação numerário numa. Outra eu quero que tenha o master, o house. Não, essa eu quero que tenha o porto de origem, essa é o porto de destino. Então tu vai customizar isso. Nessa primeira etapa tu pode customizar. Tu só não vai poder mudar as etapas nesse primeiro momento. Perdão, mas podemos formatar esse gerenciamento para fazer disparos diários pré-agendados? Sim, pode. Pode. Pode fazer diário pré-agendado. O que tu não pode fazer ainda no pré-agendamento é assim, eu quero mandar um relatório para todos os clientes. Quem é esse todos os clientes? Hoje tu tem que indicar, eu quero mandar esse relatório para o José, para a Maria, para o João, entendeu? Tu tem que fixar isso. A gente está trabalhando numa versão que vai substituir o follow-up, tá? Vejam bem, vai substituir o follow-up, em que tu vai gerenciar aqui dentro para quem tu vai mandar o follow-up e com que frequência, que é uma grande pedido do nosso cliente. Tem clientes assim, mas o meu cliente quer receber follow-up de importação às 5 da tarde. O outro quer receber às 10 da noite. O outro quer receber exportação às 10 da manhã. Hoje a gente não tem uma ferramenta que faz isso. Com gestão à vista, a gente vai dar essa possibilidade de customizar, né? Poder enviar relatórios, follow-ups, em horário que tu quiser, para quem tu quiser, né? No futuro, muito próximo, as ferramentas de envio todas vão ser aqui. Sabe aquela ferramenta de credenciamento que vocês recebem semanalmente os credenciamentos que estão vencendo, a gente já vai trazer ela para cá na primeira versão agora, vai ensinar vocês a usarem e logo a gente vai desabilitar aquela ferramenta que existe hoje. Aí, todos aqueles relatórios que vocês recebem diariamente, com o tempo eles não vão mais existir, eles vão estar aqui dentro. Qual é a vantagem de estar aqui dentro? Alguém pode administrar o envio e que hora vai enviar. Então, hoje é tudo muito no sistema um pouco antiquado fazer isso, tá? Aqui a gente vai dar mais liberdade para vocês gerenciarem isso. Quem está recebendo o relatório de credenciamento? É fácil você entrar aqui na gestão à vista de credenciamento, ver quem eu agendei e o horário. É muito mais fácil que ir lá nos recursos dos usuários, perguntar para a data, que hora que vocês agendaram? Eu quero mudar o horário de agendamento, só um pouquinho, eu tenho que entrar no servidor, mudar o horário de agendamento, que é uma tarefa que está agendada. Aqui vocês vão ter um controle melhor disso, né? Inclusive, uma coisa bem interessante que a gente vai colocar para vocês é a gestão à vista dos e-mails enviados pelo sistema. Sabe quando vocês enviam um e-mail hoje pelo sistema e perguntam assim, o fulano não recebeu o e-mail? Por que ele não recebeu o e-mail? Vocês ligam para a Idata, mandam um ticket lá, mandei um numerário e ninguém recebeu. Deu um... tu colocou o e-mail errado da pessoa, ou esse e-mail não existe e tal. Você tem que ligar para a Idata para perguntar isso. O gestão à vista vai ter um fluxo que a gente chama de fluxo utilitário, que vai ter gestão à vista de e-mails enviados e gestão à vista de alterações do sistema. Por exemplo, hoje vocês perguntam muito assim: quem alterou, sei lá, a tabela de preço do cliente? Tem que pedir para a Idata isso. Só nós vamos lá no banco de dados, a gente vai criar um fluxo para os administradores para eles poderem entrar aqui dentro e fazerem a procura. Ou para o valor. Quem botou o valor 500 no sistema? É só dar um procurar aqui 500, vai listar tudo que foi mudado para 500. Pode ser valor, pode ser peso, pode ser. Então, são os fluxos utilitários que a gente chama. Ah. Abrir um processo? Não, abrir um processo não tem previsão nenhuma. Por enquanto, não. Ô, Tiago, Ele pode ir para um rascunho. o cliente abriria um processo baseado no quê? Ele teria que ter, assim, para ele abrir um processo e ser útil, o que a gente está pensando? Ele criar um rascunho, que a gente já tem aqui, tá? Isso já existe. Ele cria um rascunho, e esse rascunho vai dar origem a um processo. Vamos chamar assim de pré-processo, vamos dizer assim. Como é o rascunho lá dos itens do catálogo.
Porque dar liberdade para o cliente criar um processo, eu acho muito perigoso. O cliente tem que te dar uma ordem de abertura de processo, que é o rascunho. E aí depois a tua equipe analisa essa ordem e vê se é procedente isso, abrir um processo ou não, né? Porque daqui a pouco o cliente, né, vai sair abrindo processo baseado no quê? Ele vai ter que escolher uma série de informações e anexar uma série de documentos, né? Na do INPE a gente já vai permitir fazer isso, né? Que o cliente abra uma do INPE, mas obviamente que não vai conseguir andar se vocês não derem não derem aceite daquele rascunho, né? Não fizerem a supervisão, né? Senão fica muito aberto, né? Acredito que no futuro pode ser, mas hoje não está nem no curto prazo a possibilidade da gente fazer isso, do cliente poder abrir processo. Exatamente, tá, pessoal? Eu agradeço vocês, tá? Já damos uma hora, foi 1 hora e meia, e qualquer pergunta depois a gente vai mandar essa apresentação para todos. Agradeço a participação de vocês, espero que foi profícuo aí essa 1 hora e meia para vocês entenderem o que a gente está produzindo. Tudo que a gente vai produzir agora vai entrar com webinar, então tem mais novidades vindo aí, então fiquem atentos